Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um daquela série que eu tô fazendo sobre jornalismo, que é voltada principalmente para quem tá pensando em escolher essa carreira. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o curso de jornalismo em si e eu espero que vocês gostem. Lembrando que no vídeo anterior, que vai estar linkado aqui embaixo, eu falei um pouquinho sobre a questão de se vale a pena cursar jornalismo hoje em dia, em que a profissão tá super em crise, o mercado tá muito complicado, existe toda aquela polêmica sobre jornalismo precisar ou não de diploma. Então se você quer saber um pouquinho da minha opinião sobre esses aspectos, passa lá no vídeo anterior, mas primeiro assiste esse aqui que eu vou falar um pouquinho sobre o curso em si. Pra começar, gente, obviamente eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu cursei jornalismo em uma faculdade federal, a Universidade Federal Fluminense, a UF, que fica aqui em Niterói. Então é o que eu vou poder passar pra vocês, mas eu acho que de maneira geral tem algumas impressões minhas que são bem gerais para todas as universidades, todas as faculdades. Existem algumas faculdades, como é o caso da UFRJ, por exemplo, que você entra como ciclo básico. Você entra em comunicação social e fica um período cursando disciplinas que são comuns a várias carreiras, como jornalista, publicidade e propaganda, rádio e TV. Então você entra no UFRJ fazendo um ciclo básico para só então decidir qual habilitação você vai ter. Na UF não, na UF você já entra como comunicação social, habilitação jornalismo ou comunicação social, habilitação publicidade. E o ciclo básico, em geral, ele diz respeito a matérias teóricas. Então, faculdades em que você tenha esse ciclo básico, provavelmente você vai ver bem mais teoria do que, por exemplo, a UFRJ tem mais matérias teóricas do que a UF. Outra coisa que é importante falar, gente, é que eu cursei jornalismo num período bem transitório, assim, da profissão. Então eu entrei na faculdade em 2011, formei em 2014, e depois disso a própria UF já teve uma reforma curricular no curso de jornalismo, que na minha opinião deixou o curso muito melhor. Então, por exemplo, no primeiro período eu tive somente matérias teóricas, como por exemplo, teorias da comunicação, eu tive realidade socioeconômica e política brasileira, que era uma matéria que eu tava super animada e foi horrível por conta do professor. A gente teve filosofia, mas nada de prática. O primeiro período, na minha opinião, não tem mesmo que ter prática não, é mais conhecer as teorias da comunicação. A partir do segundo período, eu já comecei a ter uma ou outra disciplina prática, de escrita e de fotojornalismo. As matérias mais práticas mesmo, elas começaram lá pelo quarto período, o que eu acho que é um período ok, porque você já aprendeu um pouco de teoria e aí você pode colocar a mão na massa com prática. A gente tinha duas disciplinas obrigatórias, uma de TV e uma de rádio, e essas disciplinas, na minha opinião, mesclavam muito bem teoria e prática, foram fantásticas. E além das obrigatórias, você podia pegar algumas disciplinas eletivas para quem realmente gostasse de rádio ou de TV poder se dedicar mais a isso, e as pessoas que não curtirem tanto não terem a obrigação de ficar repetindo esse conteúdo. Então acho que é uma saída muito boa que a UF oferece também. E a verdade, gente, é que como 90% dos cursos ao longo aí do curso de jornalismo, você vai achar que muitas matérias são inúteis. Você vai se perguntar por que eu tô aprendendo isso. Eu lembro que no primeiro período a gente tinha uma disciplina que era teorias da percepção, em que a gente aprendia sobre cores, gestalt. E realmente, você acha que você não vai usar, mas é sempre um conhecimento importante. E o curso de jornalismo, na minha opinião, ele tem que ser bem diversificado. Você tem que saber um pouquinho de filosofia, você tem que saber muito bem sociologia. Então, realmente, é importante algumas disciplinas que podem parecer inúteis no primeiro momento, mas que vão te dar bagagem teórica, vão te dar um conteúdo bacana para você poder desenvolver tanto o seu trabalho de conclusão de curso, quanto realmente atuar no mercado. No meu caso, eu senti bastante falta de ter mais disciplinas, mesmo obrigatórias, de teorias da comunicação, sabe? Eu só tive uma, e na minha visão tinha que ter pelo menos umas 3. Foi uma questão que eu noto que ficou falhando pra mim na UF, sabe? Eu não sei se com o novo currículo as pessoas têm mais disciplinas que tratem mesmo das teorias da comunicação, que são muita gente, por sinal. Então, pra mim, por exemplo, que quis seguir pro mestrado, isso fez uma falta tremenda. Eu tive que correr atrás sozinha, por mim mesma, que também é uma característica grande de uma universidade federal, mas eu acho que devia ter pelo menos umas 3 disciplinas obrigatórias teóricas sobre teorias da comunicação. Outros 2 furinhos, na minha opinião, que eu não sei como é que tá hoje o panorama das universidades, mas eu tive somente uma disciplina voltada para digital, para criar conteúdo online, criar conteúdo para internet. E, gente, isso é com certeza uma grande saída para o jornalismo hoje. Eu até fiz um pouquinho essa discussão no vídeo anterior, então assiste lá. E eu acho que as universidades, elas precisam
rearranjar o currículo delas, colocar professores atualizados com essa questão do digital, porque realmente é o futuro para tudo e para o jornalismo não pode ser diferente. Então acho que uma faculdade, uma universidade que tenha disciplinas focadas no digital podem ser bastante interessantes, porque mostram que estão atualizadas, que estão de olho no mercado, que não são, sabe, universidades conservadoras, fechadinhas num quadradinho, porque, gente, o digital é o futuro, não tem como fugir disso. E no caso da UF também, que eu achei, assim, muito esquisito, é que a disciplina de assessoria de imprensa era no penúltimo período, sendo que 90% das pessoas que começam a estagiar, eu comecei a estagiar super cedo, começam com assessoria de imprensa. Então, quando você vai fazer disciplina, você já aprendeu tudo na prática. E falando sobre essa questão aí de teoria e prática também, gente, eu acho muito importante que qualquer universidade de jornalismo saiba mesclar muito bem as duas coisas. Mas a verdade verdadeira é que muito provavelmente você só vai aprender a prática jornalística ali no dia a dia quando você começar a estagiar. Comecei a estagiar super cedo, no segundo período, fim do primeiro período, início do segundo período. E com certeza eu aprendi muito nos meus estágios, metendo a cara, indo pra rua, aprendendo a ter um bom texto, tomando esporro do chefe. A gente aprende bastante com o estágio também, mas a universidade precisa dar esse suporte, tanto em termos de texto, quanto telejornalismo, quanto radiojornalismo. A UF ela tem uma estrutura que não é a melhor dos mundos, mas tem um estúdio bacana de TV, tem um estúdio bacana de rádio. Então, quanto a isso, que muita gente fala que a universidade pública é muito caída nesse aspecto, pra mim a UF tá bem ok, bem servida nesse sentido aí de estúdio, sabe? Não é o melhor equipamento, mas quebra um super galho e eu achei bacana. Então, de maneira geral, o curso de jornalismo é um curso que mescla bastante teoria e prática. É um curso, na minha opinião, muito apaixonante. Conto nos dedos os dias que eu pensava, hoje tem aula, que saco, porque realmente eram aulas encantadoras. É um curso que me empolgava, que me motivava, eu tinha sempre mais certeza de que eu tinha escolhido a carreira certa. E se eu pudesse voltar no tempo pra mudar a minha escolha, eu não mudaria, eu teria cursado jornalismo na UF, como eu cursei, mas eu acho só que falta um tiquinho de mais teorias da comunicação. Se você puder, se você tiver a oportunidade e o privilégio de poder escolher a sua faculdade, eu diria pra você buscar uma que saiba mesclar bem disciplinas teóricas e práticas. Agora, se pra você o que importa é mercado, se você quer mesmo aprender apenas prática, quer focar muito nisso, ou por outro lado, se você quiser aprender muito mais teoria, vale muito a pena acessar o site das universidades, olhar as grades curriculares. Olhando as grades, vocês já vão ter uma noção muito forte, assim, muito grande do que é o foco daquela faculdade, sabe? Então, tem algumas universidades que até permitem você visitar, então passar um dia lá, olhar como é que é a estrutura, e aí eu super recomendo que você faça isso. A universidade é o lugar onde você vai passar os próximos 4 anos da sua vida cursando aquilo que você escolheu, então tem que valer a pena, tem que ser prazeroso, e pra mim foi muito prazeroso, eu amei muito, não me arrependo nem por um segundo de ter feito jornalismo na UF, sou muito feliz com a minha carreira e com o que eu fiz. Então é isso, gente. O próximo vídeo da nossa série eu vou abordar os prós e contras da universidade pública. Então se você tem dúvidas sobre o assunto, aproveita e já deixa aqui nos comentários. Clica no gostei, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!